Olá, estudante. Eu espero que você já tenha se inscrito aqui no canal também. Você que não é inscrito ainda, já compartilha também, já deixa o seu like aí e ajudar também o canal a crescer. Bem, hoje eu quero falar sobre uma crítica, uma crítica de algumas pessoas, principalmente de haters. E eles criticam Deus, eles criticam o cristianismo, a religião. Isso foi tirado de um vídeo no YouTube. Comentários de pessoas do vídeo do YouTube, uma discussão sobre Deus. Eu vou adiantar uma coisa para você, estudante. Em vídeos de YouTube e conteúdos ali, comentários não vão convencer ninguém, tá? Não existe como você discutir aquilo com alguém. É mais fácil você chamar a pessoa para ir tomar um café do que tentar convencer alguém ali. Então, se você é cristão e tá lá tentando mostrar para os outros que você é cristão, que a Bíblia é verdade, que Cristo é verdadeiro, que Ele vive, que Ele reina, poxa, existem mais maneiras de você fazer isso e uma delas... essas maneiras não estão em você conversar num chat, tá? Não, porque ali as pessoas agem sem respeito nenhum, falam o que querem e não é um ambiente para isso. Não é um ambiente para isso. Existe ambiente, essa é a primeira, é até mesmo uma crítica que eu vou fazer para você, fazer uma crítica pra gente entender. Existem ambientes sim onde você conversa. No trabalho, por exemplo, você é chamado para trabalhar. Beleza, você vai lá trabalhar. E quando você entra num ninho ali, num vídeo, como disse para você, num ambiente, entra num vídeo onde as pessoas já estão falando mal daquilo. Você entra para defender, é como se você entrasse para gritar com alguém e as pessoas começassem a gritar o tempo todo ao redor, e ninguém entende nada, ninguém chega a canto nenhum, entende? Lembra aquela vez que Paulo foi tentar falar com os Efésios e as pessoas diziam grande adiano dos Efésios e gritaram por quase 2 horas. E ninguém resolveu nada ali. Naquela gritaria não vai resolver, entende? Não é esse ambiente onde a palavra vai florescer, não é esse ambiente onde você vai conseguir convencer alguém. Não é ali. É o momento onde você sente a conversa com pessoas que querem sentar e conversar. Pessoas que realmente mostram interesse. Tem pessoas que vão criticar, que vão perguntar realmente, mas, e sim, com intenção de conhecer. Ou ela já tem alguma coisa dentro dela que precisa daquela resposta. Mas será necessário você chamar ela de outra forma. Que tal mostrar isso na sua vida? A melhor forma, a maior pregação que você, cristão, vai fazer é através da sua vida, do seu testemunho, tá? Porque existem muitos que falam, não fazem, e isso acaba sendo vergonhoso e pedra de tropeço para todos os outros. Entende? Então, o ponto principal nosso é mostrar Cristo através de nossas vidas, tá? Através de nós. E antes de eu chegar a responder esses comentários, eu até gostaria de comentar também sobre isso. Agora eu não sei se eu vou comentar completamente ou se eu vou fazer uma aula. E, poxa, eu acho que a aula vai ser importante antes de eu pegar esses questionamentos, né? Eu vou citar um versículo aqui para você entender o que nós estamos falando, tá? Aqui, 1 Coríntios 2 diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Demonstração através de quem? Da vida de Cristo. Nele, em Paulo, tá? Isso é importante. Essa é a nossa pregação. Entende? Aí diz, olha só que coisa, mas falando sabedoria de Deus, oculta em mistério, qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Você vai entender que essas pessoas em Corinto, eles eram muito questionadores, eram pensativos, tá? Pensadores, vamos dizer assim. Eles eram pessoas que debatiam muitas ideias. Tanto é que eles questionam até mesmo Paulo. Será que realmente Cristo fala de Paulo? Será que qual corpo nós viremos? Eles debatem isso. E esse ponto é o que nós vamos encontrar em vídeo do YouTube. É o que nós vamos encontrar pessoas discutindo ao redor ao redor daquele tema central, que é principalmente uma crítica ao cristianismo. Poxa, o que eu estou fazendo lá? Eu, como cristão, não devo ir lá. Eu, como cristão, se eu tenho fraqueza quanto a isso, principalmente não devo ir. Entende? Não é um ambiente para mim. Não vou tentar convencer alguém através de um comentário e em poucas palavras. Poucas palavras, porque essa pessoa tem uma crença central de que aquilo, ou de que ela tem total razão e certeza para se apoiar na sua crítica contra a religião, contra o cristianismo. E eu não sei de onde vem aquela crença, vou tentar falar daquilo, e é muito enraizado dentro da pessoa, ela tem que falar sobre as raízes, e não vai sair daquele ambiente, não vai sair além de crítica, além de resistência àquele ambiente. Poxa, isso é o que dificulta a nossa vida. Poxa, então como vou mostrar?
Olha só, por que eu te mostrei isso aqui? Por que isso é o ponto importante, tá? Eu vou voltar aqui a tela para você entender. Vou ler para você aqui um detalhe, um comentário que foi feito num desses vídeos do YouTube. Qual vídeo não importa, quem fez não importa, para você entender, tá? Olha só, eu entendi, já fiz isso, o busquei por 40 anos e não o encontrei em lugar algum. Só nos livros, e posso te afirmar com toda certeza, ele não sai dos livros. Soberania, poderio, ciência e presença é só nos livros. Mas eu tenho fé. Quando vou ao médico, por exemplo, é fé que ele descobrirá como me diagnosticar e me curar. Ele está falando que Deus não sai dos livros. Esse Deus não sai dos livros. Peraí, e se eu chego com palavras persuasivas humanas, poxa, o que muda do resto das coisas? Se eu falo que Deus é poderoso, eu quero ver o poder dele. Eu quero ir além. Eu quero demonstrar no espírito e no poder de Deus através da minha vida e na minha vida que ele é real. Essa experiência que eu quero entregar. Entende? Eu não posso convencer essa pessoa através de palavras de conversa, porque por conversa já está aí. Quer palavras bonitas? Vai ver os políticos. Entende? Em período antes de eleição, são lindos seus discursos. Vai ver filosofias aí afora, tem muitas palavras para todos os gostos. Inclusive, tem oportunidade para todos os críticos encontrar até mesmo argumento na Bíblia. Sim, argumento para que eles possam usar isso em consideração e ter juízo contra eles próprios. Mas há espaço e argumento. Primeiro porque o mundo está entregue ao maligno. Então, você já está no campo do inimigo, entende? Já está no campo do maligno aqui. E onde você próprio não é bem-vindo, onde Cristo não é bem-vindo. E se rejeitaram a Cristo, também te rejeitarão. Aí você vai entregar, debater com alguém ideias. Ideias que não vão te edificar, não vão te levar para frente. Por quê? Porque é experimentação. É poder. Poder significa capacidade plena de fazer algo. Entende? Então, o que entendemos? Poxa, não tentar convencer alguém através de argumentos rasos em discussões de internet. Não vai resolver sua vida. De modo nenhum. Teve uma questão que eu comentei com uma pessoa e ela disse assim, cara, é mais experiência pessoal, não vale muita coisa não. E realmente, não vale. Ainda que eu chegue mostrando o poder de Deus, incontestáveis maravilhas e poder, assim como Cristo fez, poxa, olha só, naquele tempo ainda foi atribuído a outra entidade, senão é Beelzebub que está fazendo isso aí, não é ele. Eu digo que Deus criou o universo, certo, vamos lá. Não, o universo surgiu de algum evento. Ou seja, tem sempre alguém atribuindo toda aquela característica que é de Deus, do eterno, a qualquer outra coisa. Isso eu posso tirar uma lição. E eu quero também tirar uma lição também como uma crítica, tá? A esse posicionamento de tentar converter os outros ali numa discussão de Twitter, de YouTube, de seja o que for. Que é tanto o testemunho, quanto a Bíblia, quanto o Eterno e as suas manifestações são dadas a quem? Aos crentes, entende? Porque é necessário que haja fé que ele exista. Primeiro ponto, haja fé em que ele exista, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Aí vem a questão. E o primeiro ponto que você vai entender, cristão, é que deve-se tomar a sua cruz, né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E aí você o conhece. Você o conhece depois de que segui-lo. Depois de cumprir os requisitos mínimos para isso. E de modo nenhum, através de uma discussão ali, porque você vai conhecer Deus, pode até se convencer daquilo, mas intelectualmente, de forma tão vazia. Poxa, eu vou na igreja, tá bom, porque eu sei que é certo. E o que isso muda? Eu vou para a igreja só porque eu não quero ir para o inferno. O que isso muda? Entende? Tem muito mais do que isso. E eu espero que você consiga transmitir esse gosto, essa satisfação para as pessoas, mas entendendo, primeiramente, que não é seu trabalho convencer, tá? Vou colocar entre aspas a palavra convencer aqui. Não é você responsável pela vida dos outros, você tem que convencer o mundo, não. Você apenas fala a palavra, apenas se torne a palavra, porque no dia do juízo, no dia do julgamento, deixa eu te dizer isso. Quando você aparecer diante dos homens ali, do lado certo, tá? Do lado do eterno, e eles disserem, e as pessoas que te conheceram disserem assim, poxa, não deu tempo de eu fazer, eu não fiz porque eu não sabia. Poxa, imagina só, Deus vai dizer assim, vem cá, dá uma olhada nele aqui, você o conheceu, ele estava falando sobre você, ele deu testemunho porque ele viveu a vida,
tendo as mesmas dificuldades que você, as mesmas condições que você, mas ele escolheu viver, você não. Entende? Então não tem desculpa. Poxa, entende você que ao mesmo tempo que você coloca a bênção, ou você prega para a pessoa, você vive aquilo e mostra para a pessoa, mesmo sem falar uma palavra, você coloca diante dela a bênção e a maldição. Tá? E ela vai escolher o que quer. Porque assim, a partir do momento que eu me posiciono, eu denuncio também o posicionamento de outra pessoa, ou vamos dizer assim, eu obrigo ela a se posicionar assim, porque eu tiro dela o véu. Porque eu me torno luz e eu agora mostro às pessoas a verdade, entende? Mas antes disso, para isso, eu me tornei a verdade primeiro. Eu tenho que me tornar um com Cristo, um com a sua palavra, tá? Porque existem muitos falsos enganadores que dizem ser verdadeiros, mas não cumprem, não mostram a vida, não mostram a Escritura, não se posicionam como a Escritura deve, como a Escritura como o centro da sua vida, como base da sua vida. Entende? Essa é uma questão importantíssima de você pensar, cristão. Porque senão as pessoas vão atacar a sua fé, as pessoas vão atacar o que você pensa, vão vir e modificar seus argumentos, vão vir e com teorias, com falácias, com conversas, com acusações. Poxa, isso vai enfraquecer tua fé, porque tua fé vai estar firmada em palavras que são desconstruídas e construídas, e inclusive elas próprias não expressam todo o benefício, toda a bênção, toda a coisa incrível que é. Entende? Por isso é preciso experiência, precisa você próprio ter experiência. Aí vem a questão, poxa, você está numa discussão, o que eu faço então, o estudante? O que eu faço? Tá. Você tem a opção de não falar. Tá? Eu não vou fazer uma coisa, a pessoa está ali, poxa, é um ignorante, está atacando a fé. Bem, eu posso dar corda à vaca e ela se enforcar sozinha. Agora, eu tenho condição para falar? Eu vou lá falar da minha experiência, é o meu testemunho, você é chamado para dar testemunho, tá? Para dar testemunho. E sim, toda palavra também é apta para dar instrução, conhecimento, discernimento, redarguir. Redarguir significa fazer com que você responda à altura ou com sabedoria, com entendimento, consiga responder aquilo. Poxa, mas aí vem a questão, qual é o seu nível? Você está vivendo realmente a fé? Você está vivendo aquilo? Porque senão, vai viver primeiro. Porque aí tem uma questão, se você viveu, se tornou como uma palavra, falou essa pessoa e ela se converteu, você salvou a alma do inferno ali, você salvou a alma do pecado, fez com que ela encontrasse a vida e possa se tornar o máximo que ela nasceu para ser. Agora, se não, deixa eu dizer uma coisa para você, se essa pessoa não escutar você, é como rejeição ao próprio Deus, porque diz o que fizerem um desses pequeninos, no caso você que se tornou como um eterno, rejeitam a ele, rejeitam aquele que o enviou. Entende? É juízo. Você, ao mesmo tempo que anuncia misericórdia, anuncia também juízo. Entenda isso. Primeiro, viva a palavra, se torne a palavra, seja como Cristo, né? Porque está escrito que ele nos predestinou, o Eterno nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho amado, como Cristo. E São Pedro diz, se em vós abundarem essas coisas, não ficarão órfãos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais coisas? A estatura do varão perfeito. Aí vem fé, poder, temperança, paciência, ciência, todos esses elementos até a estatura do varão perfeito completo, que é o amor. Poxa, tem uma instrução primeiro, independentemente se você vai convencer alguém ou não, continue caminhando, continue você chegando à plenitude de tudo. Essa é a crítica que eu tenho para te dizer, tá? Essa é só a crítica. Agora a gente vai chegar nos comentários dos haters, eu quero falar um pouco sobre isso. Mas agora que eu te disse como se comportar, meu amigo, não dê asa à cobra. Não vá entrar numa coisa que não te edifica primeiramente. Tá? Não te edifica, vai procurar primeiro se firmar na sua fé. Se firmar na fé. Depois, você procura ajudar outras pessoas. Porque é impossível que você, que não sabe nadar, entre dentro de um mar ali e vá tentar ajudar alguém que está se afogando. Certo? Amém, amém. Então, vamos aos comentários, né? Agora que já foi falado, vamos aos comentários. São eles os comentários o seguinte. Deus criou também o capeta, a peste, as doenças, a discórdia, a misericórdia, a fome e criou a Bíblia para os estelionatários. São acusações, tá? Então, vamos começar do ponto primeiro, né? Deus criou o capeta? Não. Tá, Deus não criou o capeta. Vamos pegar aqui uma escritura para você entender, tá? A gente está aqui com Ezequiel 28 aberto. Ezequiel 28,
verso 14, diz: Tu eres o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Ó, te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Em nenhum momento está dizendo que o Eterno colocou iniquidade dentro desse querubim. E nós estamos aqui falando sobre Satanás, sobre Lúcifer. Sim, algumas pessoas aplicam ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, aos reis ali, mas eu vou te dizer uma coisa, não é do rei que está se falando, tá? Tem até uns vídeos que fala, um estudo aqui que eu trouxe, chamado sobre Gênesis 3, na verdade. O que realmente aconteceu em Gênesis 3. Isso. Em alguns outros comentários também, essa parte é escrita, está como Satanás convenceu a serpente e como a serpente convenceu Eva. E o que aconteceu realmente em Gênesis 3, que traga a aplicação disso aqui, mostrando o que há por trás, tá? Ali está sendo falado sobre o espírito, está sendo falado sobre um espírito que estava, depois de ser expulso, andava pelo meio dos homens, e os homens que deram ouvido a esse espírito receberam também juízo sobre si, porque concordaram em lhe dar a briga a um fugitivo, a um fora da lei, concordaram com suas obras também. Então, no dia que foi criado, desde o dia que foi criado, era perfeito. Então Deus não criou o capeta, Deus não criou Lúcifer, um anjo caído, um demônio, não. Deus criou um anjo perfeito. E aí diz, até, ele era perfeito até que se achou iniquidade em ti. Sabe o que significa isso? Até que ele começou a achar que também merecia mais. Por quê? Porque ele era um querubim ungido para cobrir. Sabe o que significa isso? Medida, selo de medida. Aquele que foi estabelecido acima dos outros e que se ele dissesse faz isso, faz, e o outro anjo faria. Aquele que dissesse vem cá, o outro anjo viria. Aquele que tem poder para isso. Ele então deixou-se levar pelo poder e sabia o que era certo fazer, escolheu não fazer aquilo, escolheu desviar o bem. Ele sabia quais suas funções e não fez. Ele escolheu não fazer, entende? Ele criou um ser perfeito, dotado de toda plena e perfeita capacidade de fazer o que quiser, o que era certo. Mas sim, ser obrigado a isso, tá? Fazer o que era certo. Então ele escolheu uma hora ou outra e desviando aquilo aos poucos. Vamos pegar um exemplo para você, tá, cristão? Você tem uma grande soma de dinheiro para fazer uma obra, tá? E você descobre que se for desviando aquilo aos pouquinhos, ninguém vai notar. Até que chega um momento que o rombo foi tão grande que se percebeu. Agora era evidente, tá? E no meio desses desvios de poucos de dinheiro, você foi comprando pessoas, uns, outros. Foi assim que Lúcifer se tornou quem ele era. Ele foi expulso da hierarquia, ele foi tirado do céu, entende? É assim que ele se tornou quem ele era. Não foi que Deus o fez. Da mesma forma, se você desviar o dinheiro da obra, não foi a pessoa que te deu o dinheiro que fez isso. Não foi. Foi você próprio, com seu próprio entendimento e desejo de ter poder. Então pronto, nós entendemos aqui. Deus criou Lúcifer perfeito. Mas ele fez o que fez consigo próprio, por escolha própria. Tá? E Deus fez o quê? Entregou Lúcifer a seu próprio desejo. Tanto é que Lúcifer não pode se arrepender, não pode voltar atrás agora. Vamos ao segundo ponto. A segunda questão aqui, estudante. Deus criou a peste? Não. Deus não criou a peste. Tá? Vejam um caso interessante. Um comentário sobre Adão e Eva ali em Gênesis mostra o seguinte. No momento que Deus cria todas as coisas, cria perfeito. Dá a plena capacidade para o homem. E no momento que o homem decide intervir, fazendo ali o que as pessoas acreditam que é o sexo, já tem vídeo até mesmo no canal aqui mostrando que não, ou as pessoas acreditam que é uma maçã, tá? Que é uma maçã, que foi um fruto ali que aconteceu, aí não tem nada a ver com sexo, as pessoas acreditam isso, infelizmente, mas como diz nesses vídeos, como mostro, e esse estudo que vai ficar até aqui, em algum momento do vídeo vai aparecer, Deus entregou também Adão à sua própria vontade. Disse Adão, a partir do momento, né, veio Eva, quiseram ter filhos, quiseram fazer uma vontade de Deus, da forma deles. Deus disse, Adão, cara, tudo bem, você está insistindo em fazer isso, eu vou deixar você fazer. Mas agora você assume a responsabilidade, tá? Olha só, vamos pegar isso aqui para você entender. Aqui a gente tem Gênesis 3:19, que é onde a gente vai ver o seguinte, ó.
Com o suor do teu rosto comerás o pão. Vou pegar aqui, maldita é a terra por tua causa. Outro. Tá aqui. Gênesis 3,17 diz: Então voltou-se para o homem e ordenou: Por que escutaste a voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa, Adão. Sabe por quê? Sabe por que é maldito? Porque ela foi entregue a si mesma, saiu da ordem e agora tem que lutar pela própria sobrevivência. Ah, sim, tudo saiu da ordem. Você quer entender mais? Nesse vídeo, eu não vou explicar sobre isso, mas em Gênesis 3, no vídeo, no meu canal que está aqui no canal, você pode ver essa questão, tá? Pode ver, inclusive vamos ter mais vídeos sobre isso também, porque tem muito conteúdo nisso, muito mesmo. Quando diz tu, maldita é a terra por tua causa, diz também, ó, com sofrimentos obterás o solo do teu alimento todos os dias da tua vida. Por que ele diz isso? Adão, tu fez esse caso, tu queria fazer uma vontade para mim, né? Queria fazer a minha vontade, tudo bem, o teu esforço, só que fora da minha vontade, né? Eu vou te entregar tudo, e agora tu vai ter que fazer sim, por tua conta. Tu vai ter que se alimentar da terra, procurar forças para isso, e ainda cumprir a vontade. Sim, ainda cumprir, ainda gerar filhos, Adão. Entende? Poxa, tu vai ter que fazer isso com esforço, até o dia do final da tua vida. Porque tu errou, só que tem uma questão, Adão. Eu não poderei te entregar algo agora, já que tu disse que é homem o suficiente, que é grande o suficiente para isso, tu se posiciona dessa forma, eu não poderei te dar o jardim ou todas as coisas prontas. É igual um pai dizendo para o filho, olha, mas se você está dizendo que é grande, que consegue fazer, tudo bem. Mas você não pode ser grande dentro da minha casa com as coisas já tudo prontas, tá? Então você vai sair da casa, você vai trabalhar e conquistar suas coisas e vai construir aquilo que é o objetivo, tá? O objetivo é esse, então você vai conseguir agora, vai tentar por tua conta e risco. Tudo bem, pode ir, mas não vai ter todos os benefícios aqui. Adão, então, ao fazer aquilo, foi um filho rebelde, tá? Foi um rebeldia, vamos imaginar assim, ilustrando para você. Ele saiu do Jardim do Éden para o quê? Cumprir aquela vontade que ele queria fazer por esforço, porque estava muito fácil, né? Muito fácil, estava muito belezinha, era o jardim, delícias, tudo pronto. E ele diz para Eva, olha só que interessante, a partir do momento que o homem assume a responsabilidade de viver, maldita a terra por tua causa, maldito, condenado à morte, condenado à decadência, tá? Por tua causa. Veja só, com sofrimento, obterás o solo, teu alimento todos os dias da tua vida. Ou seja, ele enfraqueceria e ainda assim tornaria o pó. Olha só o verso 16, 17, 18. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas e tu terás de comer das plantas do campo. Deixa eu mostrar isso aqui para você. A terra te produzirá espinhos e ervas daninhas. Antes não produziam, certo? O que acontece a partir de agora? A terra passa a resistir. Adão. A terra passa a resistir, a apresentar agora resistência. Sabe o que é essa resistência? O mal, o mundo, o frio, as coisas, as condições, as doenças. Tudo isso passa agora a fazer diferença na vida de Adão. Antes não fazia, antes ele estava protegido com tudo. A vida do Eterno estava lá. Ele não podia morrer, ele se curava. Entende? Ele tinha a saúde perfeita, tudo perfeito. Mas agora, quando estava a entregar a conta própria, a saúde e a questão da debilidade era alguma coisa que ele deveria se preocupar muito. Tudo isso porque ele escutou a voz da mulher, comeste, ou teve prazer com a árvore ou com o fruto, que ele ordenou não ter prazer, não comer. Olha só. E diz assim, com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu é pó e ao pó retornarás. Essa parte aqui é inevitável que o homem torne ao pó. A debilidade dele vai ocorrer, mesmo ele tendo a melhor luta para se tornar o mais saudável possível. É como disse um filósofo certa vez, o homem não passaria de um filósofo bem cuidado, de um defunto bem cuidado. É isso que realmente aconteceria. Olha só. E agora ele fala para Eva. Vamos pegar aqui para você entender. Olha o que Deus disse à mulher. Gênesis. Veja só. Gênesis 3, 16 diz. E a mulher disse. Deus disse à mulher.
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. E com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Bem, aqui há dois comentários importantíssimos para a gente entender e complementar o que foi dito anteriormente sobre Deus entregar ao homem, ou permitir que o homem faça a sua vontade, então. De cumprir a vontade dele, tudo bem. Você vai fazer pelo seu esforço? Não tem como convencer do contrário? Vou deixar você aí. Olha só. Aqui, o primeiro comentário é: multiplicarei grandemente a tua dor. Significa retirar da mulher a anestesia que ela tinha anteriormente. Tá? Ela tinha uma anestesia, não sentiria essa dor. E o segundo comentário seria não só a ideia de acrescentar dor como se fosse uma pecinha de Lego, colocando uma sobre a outra. Não, eu vou multiplicar a sua dor porque eu sou ruim. Não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo o seguinte: por quê? Tu, mulher, decidiu fazer isso, convenceu o teu marido de trazer uma nova maneira, apresentar uma maneira de trazer filhos a Deus que não era a vontade dele. O que Deus diz? E porque vocês disseram que conseguem fazer, vocês se posicionaram como conseguindo fazer da vossa própria maneira, esquecendo a minha vontade, eu entreguei vocês a essa questão, tudo bem, mas olha só, você vai trazer os filhos a Deus. Sim, você vai trazer filhos. Só que não é nas condições que vocês estão aqui. Aqui está muito belezinha. Na minha casa, no jardim, tudo preparado, tudo pronto. Vocês querem entregar essas questões aí da própria vontade, tudo bem, mas não vai ser aqui dentro. Vão ter que sair para fora do jardim, ou seja, vão ter que sair da casa, vão ter que lidar por conta própria, porque Adão vai ter que sustentar, a Eva também agora teria que procurar o sustento, o alimento, agora teria que sustentar o bebê, a terra não entregaria de graça para eles também, como já estava sendo acontecendo, como era acontecido no jardim. E Eva agora se preocuparia com a própria sobrevivência e com a sobrevivência do filho também. Ou seja, esse é o multiplicar grandemente a tua dor, tirar todas as regalias que tinha antes. Antes, mesmo que ela desse à luz filhos, não haveria preocupação quando tudo estivesse bem. Mas ela que resolveu começar do zero mais Adão, então vai lá, inventou a roda de novo. Então começa. Aí diz, com dor dará à luz filhos. Sabe como que daria à luz filhos? Preocupação com aquilo que está acontecendo. Entende? Ou seja, e outra. Multiplicarei grandemente a tua preocupação, a tua dor, né? E com dor, com preocupação, com aflição dará à luz filhos. Temendo pela própria vida, temendo pela vida do seu bebê, dará a vida. Isso também significa que o bebê ser bem cuidado ou mal cuidado seria responsabilidade da mãe e também responsabilidade do pai. Ou seja, foi entregue a eles. Agora, veja a questão. Poxa, a decadência do homem já estava aí, a saúde dele já estaria comprometida, ele decairia, a vida eterna já foi tirada. Ele teria que lutar pela sobrevivência e ainda assim voltaria ao pó. Veja, tudo foi entregue. Maldita é a terra por causa dele. Maldita é a terra por causa da escolha dele. Os bebês nascerem com problema ou não é mais uma questão, não é uma questão de Deus. É uma questão da escolha do homem. De lidar com a responsabilidade do homem agora, porque diz, se o bebê vai nascer assim ou assim, vai ser responsabilidade tua, Adão. Vai ser responsabilidade tua, mulher. Por isso, dará à luz com aflição, temendo como será o bebê, como será a vida dele, o que acontecerá. E agora, mulher, outra questão aqui, o teu desejo não será mais para Deus. O desejo de trazer filhos não será mais trazer filhos para Deus, mas será trazer filhos para o teu marido. E ele vai te dominar. Ele teria essa preeminência no seu desejo. Entende? E isso é algo importantíssimo a gente entender na história. Porque, poxa, as pessoas leem como se fosse uma fábula. Como se fosse um livrinho infantil aí. Não, é absurdo, cristão. Como foi feita aquela crítica no começo, tá? Como foi feita aquela crítica no começo. Para você entender. Não venha falar da Bíblia, não fala da Bíblia com os incrédulos como se fosse uma fábula. Não é uma fábula. Não é uma historinha. Tá? Entre esses versos de Gênesis 3, que é a queda do homem, até Adão, até Noé e tal, tem 2000 anos ali de história. Então não é uma coisa que aconteceu assim, depois aconteceu assim, pá, chegou a onde está. Não. Aconteceu uma vida ali, coisas e elementos que não são importantes ou altamente necessários para o desenrolar das coisas a serem escritos. Poxa, entende? Então,
voltando à questão, Deus criou a peste, as coisas? Não. Deus criou o problema com os bebês, a debilidade do homem, o homem nascer com debilidade? Não, mas é consequência da sua escolha de lidar sozinho com aquilo, do esforço. Poxa, você tem que fazer esforço agora você vai ter que arrumar também remédio, tá? Agora você vai ter que lidar com tudo isso, a peste, as coisas, não foi consequência, não foi Deus que fez. Foi o homem em sua própria escolha, tá? Não foi Deus. Olha só o que interessante. Tem uma promessa aqui, onde Deus diz que vai cuidar de tudo isso. Que o homem não precisaria mais fazer por conta própria. Mas antes ele deveria voltar para trás e o reconhecer, estar com ele, andar com ele, né? Em sua presença ser perfeito. Vamos à escritura para você entender o contraponto dos dois. Olha só. Êxodo 23, verso 25 diz: servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, completarei plenamente o tempo da duração dos teus dias sobre a terra. Ou seja, ele cuidaria de tudo isso se tão somente o servisse. E agora vem a questão, Adão ao cair fez o quê? Escolheu algo que não era servir ao Eterno. Eva, ao cair, convencer Adão, escolheu algo que não era servir ao Eterno. O homem, por essa escolha, entregou-se à morte. Está até escrito, escolha a bênção para que viva. Tá? Aqui no capítulo 23 para trás, está dito como servir. Olha só toda a questão que deve acontecer. Né? E ele diz, eu cuidarei disso. Poxa, se servir tão somente ao Eterno. Se não andar por conta própria, tá? Porque quando está dito ao homem, olha só, vamos lá, eu vou te mostrar um caso. Olha aqui, ó. Olha a tentação de Eva, a tentação que a serpente fez para convencer Eva, tá? Gênesis 3, verso 5 diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, daquele fruto que proibiu não comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tá, vamos pegar aqui, sereis como Deus. Esse detalhe aqui, que você não percebeu, mas que Eva diz lá na frente que a serpente a enganou. Ser como Deus significa ser totalmente autônomo. Deus não tem que prestar contas a ninguém. Entende? Ele não tem que chegar no final do dia, bater o ponto e dizer, eu fiz isso, por causa disso, aquilo outro. Não. Ele não presta conta, ele é totalmente autônomo. Mas o homem desejou, a mulher aqui, desejou a autonomia. A autonomia de quem? De Deus. E o homem ouviu a voz dessa mulher. E agora, por esse desejo, essa busca pela própria autonomia, é que gerou também a questão da morte e da debilidade, porque o que sobrou para o homem é sua fragilidade. Sem Deus é só sua fragilidade. O tempo que se esgota diante de nossas mãos, nós não conseguimos fazer nada. Novamente, não passamos de um defunto bem cuidado. Coisa que sobrou. E a gente vê a peste, resultado da queda do homem, da debilidade do homem. E cada dia que passa, resultado da debilidade do homem, sim, e o homem vai criando remédio para uma coisa e destruindo outra, criando soluções para uma coisa e destruindo outra. Você não lê a bula de um remédio, senão você não toma. Entende? Porque uma coisa debilita a outra. Pode gerar isso, pode gerar aquilo outro, pode gerar uns 10 mais problemas. Então Deus não criou a peste. Deus não criou o problema. Deus não criou as doenças. Tá? Aqui nós pegamos duas coisas, né? A peste e as doenças. Deus criou isso aqui e Deus criou as adversidades? Não, mas são consequências daquilo que o homem escolheu por si mesmo. Para si mesmo, por si mesmo. Vamos pegar aqui a segunda coisa, não, a terceira já, né? Que foi as doenças. Agora, Deus criou a discórdia? Não, Deus não criou a discórdia. Deus sempre colocou diante do homem a possibilidade de escolha. Sempre colocou diante do homem a possibilidade de escolha. Vamos pegar um exemplo aqui. Bem, aqui estamos nós. Deuteronômio 11, 26 diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumpris os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Por que cumpris os mandamentos de vosso Senhor vosso Deus? Porque Ele criou tudo e porque Ele nos estabeleceu uma terra para ser habitável e nos alegrarmos em conhecê-lo e Ele se revelar a nós e ter domínio sobre tudo. E aí vem a questão, poxa, Ele nos deu todas as bênçãos, mas aí, se eu me afasto de todas as bênçãos, de toda a vida, de toda a questão, o que resta? Sem vida, sem bênçãos, sem saúde, sem força? Poxa, resta fraqueza, resta maldições, resta morte. Imagina, tem todas as bênçãos no lado de cá. E toda a
ausência daquilo aqui. Então, quando eu me escolho me afastar do eterno, resta aqui. Resta nada. Resta o que sobra. O que sobra é aquilo que vai se desfazer. Poxa, porém a maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviais do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não conhecestes. Aí vem a questão, poxa, nós não estamos tratando de outros deuses. Velho, é questão de você dar atenção. Poxa, vai lá, segue aquilo que você não dá atenção. Aquilo que você vai dar atenção. Não dá atenção ao eterno, não. Então, dê atenção a qualquer outra coisa. Poxa, vai trazer o quê? Debilidade e morte, é o final de tudo. O homem vem tentando lidar com a questão da morte, a questão de viver, de prolongar a própria vida. Poxa, por quê? Porque o medo do vazio, da tristeza, deixar de existir. Entende? Isso é o que corrompe, o que nos inquieta. Mas isso não é possível se não for através do eterno, né? Mas o que nós temos hoje? Nós temos hoje o conhecimento, a ciência do bem e do mal, produzindo ali a intervenção. Poxa, tudo bem. Olha o quanto Deus é misericordioso. Enquanto Deus é misericordioso, enquanto seus filhos o conhecem, enquanto seus filhos crescem e chegam à plenitude da divindade, a ser como ele, existem aqueles que não conhecem e não querem conhecer, tá? Mas que podem fazer intervenções humanas através do seu conhecimento, ou do conhecimento que é dado também, a oportunidade que é dada, para que eles possam conseguir seus milagres, conseguir suas bênçãos também, através da mecânica do trabalho ali. Eles podem ter metade daquilo, só que tem que ser um todo, tá? Então, te cura. Poxa, tudo isso existe na natureza, feito para quem? Para os filhos de Deus. Mas aí vem o homem sem autônomo de Deus, o homem com a busca de autonomia de Deus, e faz uma intervenção ali para poder criar o seu próprio comprimido, seus próprios remédios, e esses próprios remédios acabam destruindo outros pontos da sua vida. Antes existiam remédios naturais, aí vem um homem com a intervenção, a ciência do bem e do mal, e cria uma coisa para melhorar rapidão, só que cria mais problemas. Veja a mudança climática, veja as estações, veja tudo que está sendo acontecido, tudo que o homem criou dá na cabeça dele. Mas tem as bênçãos, poxa, realmente tem as bênçãos, tem os preços também, é altamente caro. Alguém está morrendo o tempo inteiro, alguma coisa está morrendo, alguma coisa está entregando a vida para que a gente continue vivendo. É caro, é muito caro, tudo muito caro. E aí, a questão que se está sendo dita, poxa, Deus está criando a discórdia. Bem, olha só, será que ele está falando sobre esse ponto? Entre eu e Deus, ele está falando uma teoria de algo ao redor que ele não está envolvido. Porque se for entre eu e Deus, a discórdia está em eu mesmo escolher isso. Eu mesmo dizer, não, eu vou ao contrário disso. Tem a bênção e a maldição, eu vou ao contrário. Ou então será que ele está dizendo, poxa, a discórdia está entre ele não aceitar mudar? Ou ele que tem que mudar? Eu que sou imperfeito e ele que tem que mudar. Entende? É uma questão também que é complicado você falar sobre isso, porque é só uma frase jogada junto com outras frases jogadas. Então, como que eu vou saber o que está por trás? Bem, vamos lá. Eu quero entender. Onde está essa discórdia? As pessoas brigam por causa de religião. Poxa, as pessoas brigam por causa do próprio desejo delas. As pessoas brigam por causa do sentimento delas. É como diz São Tiago. Cada um é tentado por aquilo que alimenta dentro de si. Tá? E isso, inclusive, pensem vocês, se essa pessoa passa por cima do conhecimento do que é certo para satisfazer o próprio desejo, o que impede ela de passar por cima do próprio irmão? Nada. Se a consciência dela não impede ela de passar por cima do próprio desejo, de quem ela é, do que ela sabe que é certo, ela vai passar por cima do próprio irmão porque não vai fazer diferença nenhuma. Isso é discórdia? A discórdia então está no homem. Ele alimenta isso dentro de si, tá? Porque quando tudo foi criado harmônico, perfeito. Vamos então imaginar, seja as guerras. Você está falando sobre guerra. Será que Deus criou as guerras? Poxa, peraí. Porque se você for estudar, estudante, um pouco sobre Canaã, será que ele está falando sobre isso? Ah, não, Deus que manda matar. Que loucura. Bem, tem um livro do Lucas Banzoli, ele fala sobre isso especificamente, o Deus que manda matar. Ele explica bem cada um desses argumentos contrários ali, cada uma dessas críticas que dizem, olha que Deus ruim, tá? E você vai entender que as pessoas ali em Canaã não eram boas pessoas, de modo nenhum. Aí vem a questão, será que é isso? Poxa, as pessoas lá resistiam com guerras. E numa guerra realmente morre. Realmente acontece ataques, acontece, poxa, atrocidades ali. Aí vem a questão, será que é isso? E aí ele quer pegar e colocar na conta de Deus a guerra?
Ou ele quer colocar na conta de Deus todos os efeitos da guerra ali, porque Deus é culpado de tudo, viu tudo acontecer, ele não podia resolver e tal. Entende? Então, poxa, essa é uma questão que não daria para entrar aqui agora e conversar sobre, porque o que ele quer dizer com as questões, né? O que ele quer dizer com isso, as discórdias? Poxa, quer dizer que minha religião pode subsistir com as outras? É muito vago e amplo, ou muito amplo, na verdade, genérico. Porque se for uma religião, vamos pegar aqui, certa vez eu vi uma pessoa discutindo, era um cristão discutindo com um muçulmano. Ele falou, eu gosto de Jesus, o muçulmano disse, né? Eu gosto de Jesus e eu vou pro inferno se eu não cumprir, não aceitar ele como Deus, eu aceito ele como profeta. Aceito ele como um cara inspirado, beleza, tudo. Mas eu como Deus, eu não aceito ele não. E aí o cristão disse, olha, se Maomé estiver certo, eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno. Já ficou respondido a questão. Se as outras religiões todas estiverem certas, uma delas, ou alguma delas, alguém está sendo punido. Poxa, todos estão certos? Como? Gente, não está certo. A discórdia está onde? Criado por Deus? Não. A discórdia está no coração do homem. Tá? Assim como disse um certo pensador japonês, a discórdia se encontra, o mal se encontra no coração do homem. Isso é o que causa discórdia. A partir do momento que eu passo na frente do meu irmão ou ajo com esperteza, poxa, essa discórdia é gerada por mim mesmo, pelo meu próprio desejo desenfreado. E nós vamos também pegar outra questão sobre discórdia, não é? Vamos lá. O Deus que gera discórdia. Será que ele está falando sobre a passagem de Mateus? Vamos pegar aqui. Olha aqui, passagem de Mateus. Vamos pegar aqui. Mateus 10. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Bem, vamos pegar aqui só alguns comentários. O primeiro. Como que isso ocorre? Ele realmente pegou uma espada e saiu... Ou entregou a espada para as pessoas e disse, vai lá e sai... sai brigando com todo mundo. Não foi isso. Tá? Mas ele fez o quê? Se tornou o objeto, se tornou o ponto de partida pelas quais as pessoas discordam. Sim, porque é o Deus que mostrou como a sua vontade deve ser feita. E os pais e os irmãos e os familiares e todos aqueles ao redor não entenderam isso, não quiseram aceitar como a vontade do Eterno queria ser feito, devia ser feito. Porque nós vamos imaginar, o povo ali honrava com os lábios e não cumpria. Tá? Eles não entenderam que misericórdia quer e não sacrifício. Eles não cumpriam, seus corações estavam longe do Eterno. E eles esperavam, quem que vai subir aos céus para nos trazer a Cristo? Quem vai além do mar para trazer ele para a gente? Quem vai trazer o Messias? Como ele vai ser? E as pessoas imaginavam que estavam cumprindo certamente a palavra do Eterno. Mas então veio o Messias e disse, não é assim que se cumpre a Escritura, porque eu vim no rolo do livro, no princípio do livro está escrito de mim, eis que vem para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele veio e mostrou como a vontade era feita. Filhos e todos aqueles que escolhessem seguir ele seriam odiados, assim como ele também odiou. Assim como ele também foi odiado, tá? Por quê? Pelo seu posicionamento que, vamos dizer o seguinte, que denunciava o posicionamento errado das demais pessoas. Poxa, então quando Cristo vem, ele denuncia todo mais, porque ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me conhece não anda em trevas, aquele que está na minha presença não anda em trevas, aquele que me vê não anda em trevas. Mas os homens odiaram mais a luz do que as trevas, porque as suas obras eram más. Eles então se afastaram disso. Esse é a dissensão? Será que é a discórdia que está sendo criada? E também trazer espada significa trazer separação. Poxa, vamos trazer separação então. Porque está escrito que todo aquele que professa o nome de Deus afaste-se da iniquidade, do pecado, do mal, do erro. E que não tem aliança com o resto do mundo. Não tem aliança porque não pensam igual. E se eu não penso igual, isso gera discórdia. Agora vem a questão, será que foi Deus que criou a discórdia no pensamento? Não. Entende? As críticas são colocadas como algo genérico, jogadas no ar, mas quando você vai entender, peraí, o que está por trás desse pensamento? O que conecta essas coisas tudo? É a pessoa que está por trás, né? A pessoa que falou isso. Agora vamos entender a mente dela. O que será que ela está querendo dizer? Agora vamos aplicar
no caso prático, na escritura. Vamos entender, tá? Então, Deus não criou a discórdia. Não. Deus criou a misericórdia. A misericórdia era um atributo dele próprio, tá? É um atributo dele próprio. Não é que Deus criou algo. Já estava nele e ele manifestou isso. Ele pode mostrar isso. Através de quê? O homem caído, quando ele viu que isso aconteceria, ele também tinha a oportunidade de mostrar que ele era misericordioso. A partir do momento que ele viu o homem tentando por si mesmo, precisando de ajuda para levantar, ele podia mostrar que ele era o sustentador. Entende? Então, de tudo o que aconteceu, em toda a oportunidade que estamos vendo e acontecendo, é Deus. Deus também tem a oportunidade de se revelar como isso que nos falta, que nós precisamos. Certo? E isso na tentativa do homem de retornar a ele. Quando ele vem e diz, não, peraí, deixa eu ajudar você. Já não precisa ir mais sozinho ou pelo seu próprio esforço, tá? Porque está escrito que antes o reino do céu era tomado por força e violência. Deus criou a fome? Não. Não, Deus não criou a fome, tá? Olha só. Quando disse ao homem que ele teria que lutar, agora, plantar e cuidar do mundo, para que ele produzisse o próprio alimento, tá? Sem contar que primeiro, né, ele entregou o jardim que produzia tudo para Adão. Tudo, estava lá. Mas depois que Adão saiu, ele teve que trabalhar por cada pedacinho disso. A ganância do homem, a decadência do gênero humano, tá? Porque assim como o primeiro Adão, falhou com com a questão moral, a questão ética, a questão do padrão que foi lhe dado. O segundo também, Caim, já falhou com o primeiro, já rompeu os laços com o primeiro. Depois o filho de Caim, que rompeu os laços com Caim, se tornou ainda pior. E foi só se tornando pior, como está escrito que o coração do homem é constantemente mau, e por isso meu espírito não contenderá com eles, e seus anos serão 120. Entende? Gênesis 6:3, né? Olha só. Então Deus não criou a fome, tá? Hoje, você está aplicando isso hoje. Milhões de pessoas passando fome. Cara, milhões de pessoas passando fome são, novamente, consequências do uso e da desregulação desenfreada do próprio desejo do ser humano. Antes todo mundo tinha tudo. Em algum momento, vamos supor, em algum momento, sim, todos tinham tudo. Todos tinham tudo. Mas e aí? O que aconteceu depois? Poxa, não foi Deus, tá? Não coloca isso na conta de Deus. Não foi. Tá? E nós temos aqui uma promessa. Eu até coloquei a promessa anteriormente, que se nós servirmos ao Eterno, Ele cuidaria isso, proveria o pão, proveria a cura, proveria também a proteção, proveria todas as coisas, inclusive o sustento, todos os dias da nossa vida. Ele proveria tudo. Aí vem a questão, pode surgir outro crítico e dizer, poxa, mas ele está provendo, fulano tal conhece o Senhor e passa fome, tem problema. Poxa, velho, vai além disso, entende? Vai muito além disso. É como diz aqueles jovens hebreus. Se o Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, sei que o Senhor pode fazer isso, mas e se ele não fizer, ele deixará de ser Deus? Não, eu também não me dobrarei ao joelho de um rei, do rei. E eles escolheram perecer. É um testemunho, no final resta apenas o ponto, testemunho. Aí as pessoas, vê outro crítico que vai dizer, poxa, mas é só isso, velho, aí você vai perecer em vão, é tal coisa. Não, cara, não, é como diz São Paulo, se nós esperamos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Entende? Poxa, é mais coisa que eu recomendo para você, cristão, entender, buscar entender. Peraí. O que está acontecendo? Qual experiência sua motivou isso? O que está acontecendo aí? Tá? É uma coisa interessante de você começar a pensar a partir de agora, tá? Deus criou a Bíblia para os estelionatários. Rapaz, eu vou dizer o seguinte. Certa vez eu estava com uma dúvida muito, muito interessante sobre isso. Eu disse, nas questões discordantes, onde um discorda, onde outro discorda, eu disse, Senhor, por que, eu pensando aqui em oração, por que o Senhor não foi tão claro? Por que você não deixou logo claro ali? Rapaz, depois veio entender uma resposta muito interessante, veio até escrito num comentário que eu estava estudando, que é o seguinte: Deus deu a oportunidade do homem manifestar o que tem dentro de si mesmo. Ele deu até mesmo versos para os incrédulos, os críticos embasarem em seus próprios pensamentos, usar, distorcer, fazer o rebuliço. Tudo para mostrar, ou dar a oportunidade para ele mostrar quem ele é. É a sua natureza.
É a sua natureza. Deus criou a Bíblia para os estelionatários? Poxa, existe estelionatário sem Bíblia, tá? Não nada a ver com raça, com cristão, nada a ver com crente, nada a ver com a coisa, nada. Aí vem a questão, existem aqueles que usam? Existem, esses também pagarão por isso, tá? Eles pagarão por essa mesma questão. E como você vai saber, cristão, quem é estelionatário, quem não é, quem é verdadeiro, quem não é? Deixa eu te dizer, através da vida dessa pessoa. Lá no começo do vídeo, nós começamos já falando sobre a importância de você viver a palavra e mostrar Cristo através de você. Bem, essa é a mesma questão que você vai usar para entender se nós estamos falando de alguém que é cristão ou não. Porque se essa pessoa não mostra que Cristo veio em carne, na sua carne, que ele o conheceu, que Cristo vive, que Cristo reina e que ele mostra em poder, obras em poder, conhecimento verdadeiro através de obras na sua vida, poxa, essa pessoa não é verdadeira, é um mentiroso, tá? É um mentiroso. Então, aqui fica até mesmo uma crítica também e algo importante de você considerar. E se você for essa pessoa, você também é um mentiroso? Sim! Aí o que eu vou fazer agora, estudante? Você vai se converter de verdade. Mostre Cristo através de você, tá? Não se preocupe em converter os outros quando você próprio não é convertido. Quando você sabe que tem que convencer os outros, se torne primeiro você cristão. Tá bom? Bem, eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo, porque, olha, a ideia era só fazer alguns comentários, mas, poxa, foi uma conversa que eu considerei importantíssima, estudante. Meu Deus, quanta coisa foi dada aqui que você deveria entender isso de berço, cara. Mas, enfim, foi dada a nossa conversa, espero que tenha sido bastante proveitoso. Espero que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, tá? Compartilhe com os seus irmãos, com mais pessoas que queiram estudar a palavra também, queiram conhecer, cristãos. Poxa, com a família, compartilhe com mais pessoas. Vamos fazer esse canal crescer, tá? Se você chegou até aqui, eu agradeço também pela sua atenção. E espero que você também deixe suas dúvidas, o seu comentário aqui, debaixo do vídeo. Para mim saber o quanto ou como posso melhorar, o quanto você compreendeu, o quanto não, quais suas dúvidas, te conhecer também, tá bom? Se você tem uma dúvida específica sobre a palavra, que queira algum estudo, também pode deixar aqui embaixo, certo? Até o próximo vídeo, estudante. Deus abençoe.